E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar início a outro tema da segunda unidade, né, da disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa 1, cuja nossa aula, o tema de hoje, é Aspectos Gerais e Particularidades sobre o gênero Mycobacterium. Na aula passada nós vimos sobre o gênero Staphylococcus, quais os fatores de virulência, algumas espécies de importância clínica, e agora nós vamos aprender um pouquinho aí sobre algumas espécies, né, ou a mais importante, digamos assim, no quesito de importância clínica, dentro do gênero Mycobacterium. Seus fatores de virulência, doenças relacionadas e assim por diante. Inicialmente temos aqui, para entender um pouco, né, dessa constituição desse gênero, é pertencente à ordem Actinomycetales, da família Mycobacteriaceae, e dentro da família nós temos o gênero Mycobacterium. Esse gênero é formado aproximadamente por 172 espécies e 13 subespécies dentro do gênero Mycobacterium. Nós vamos ver que muitas dessas espécies têm uma importância no acometimento de algumas doenças, né, principalmente doenças respiratórias. Aqui só uma imagem para representar, mas aí, a partir daqui da morfologia a gente já consegue identificar como um bacilo, né? Relembrando a aula de morfologia bacteriana, Staphylococcus aureus, né, pelo próprio nome coccus, né, seria formato esférico, enquanto aqui em Mycobacterium nós teremos aí um formato de bacilo. Uma grande característica de bactérias desse gênero, né, é porque elas não podem ser classificadas em micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, né, em bactérias gram-positivas ou negativas. E a gente vai entender por que elas não podem ser classificadas, né? Será que tem alguma diferença estrutural? Será que é uma outra técnica de coloração utilizada? E aí torna esse gênero bem específico, né, diante de sua importância clínica e na sua patogenicidade também, certo? Eu falei lá que tem em torno de 172 espécies, né, e subespécies, né, onde a gente consegue ter aqui o que seria o complexo Mycobacterium tuberculosis, né? Nós temos a espécie Mycobacterium. Lembrando, quando temos um nome científico, né, o primeiro diz respeito ao gênero e o segundo à espécie. Então, Mycobacterium tuberculosis é uma espécie, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano, Mycobacterium microti, Microbacterium caprae, Microbacterium candeti, né, que é uma variante da Mycobacterium tuberculosis, e Mycobacterium pinnipedi. Se você ver aqui, bovis, né, vai estar relacionado à infecção em bovinos, temos em roedores, caprinos, né, leões. Porém, essas características, né, que tem essas espécies acabam que englobando elas num tipo só de grupo, que seria esse complexo Mycobacterium tuberculosis. Isso se deve, né, a estudos científicos de acordo com a sua identidade genética, porque o RNA ribossômico, né, da subunidade 16S, né, do ribossomo, eles têm cerca de 99,9% de homologia entre essas espécies, que faz com que elas sejam agrupadas, né, dentro desse complexo. Porém, apesar de aparente homogeneidade genética, né, 99,9%, os membros do complexo Mycobacterium tuberculosis, CMTB, apresentam características fenotípicas diversas e espectros de hospedeiros diferentes. Aqui a gente já consegue ver que são hospedeiros bem diferentes e muitas vezes alguns fatores, né, como elas acabam causando a patogenicidade, isso daí vai diferenciar de uma espécie para outra, né, além do tipo de hospedeiro. Mas em questão genotípica, a gente tem aí uma grande similaridade. Outro complexo seria o complexo Mycobacterium avium, né, que se daria em aves. Então, nós temos Mycobacterium avium, subespécie avium, Mycobacterium avium, subespécie hominissus, Mycobacterium avium, subespécie paratuberculosis e Mycobacterium intracelular.
Uma característica das espécies desse complexo, né, do Mycobacterium avium, é justamente porque elas acabam causando infecções oportunistas em pacientes com AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência humana. E aí essas pessoas, né, que já estão nesse quadro clínico, elas já têm uma certa, digamos assim, uma baixa na imunidade, né, na resposta imunológica, são pacientes imunodeprimidos. E aí, não só, né, espécies como do gênero Mycobacterium, mas de outros gêneros acabam sendo oportunistas por essa baixa na defesa e acabam infectando esse paciente. Então, o complexo Mycobacterium avium, né, se refere à associação de Mycobacterium avium e Mycobacterium intracelular, que causa doenças respiratórias e sistêmicas em pessoas imunodeprimidas, certo? Então, esse complexo aqui, ele é agrupado porque eles têm uma grande homogeneidade genética, né, e diferentes hospedeiros, enquanto que esses aqui estão muito relacionados ao tipo de infecção. Aliás, o tipo de hospedeiro e a situação imunológica em que ele se encontra, que no caso será imunodeprimido. Continuando, vamos dar início agora, que seriam as características gerais, né, dentre aquelas várias espécies, mas dentro do gênero Mycobacterium. Então, começando aqui. São bactérias aeróbicas obrigatórias, né? Nós vimos lá Staphylococcus, que são bactérias anaeróbias facultativas, né? Então aqui já diferencia um pouco, ou seja, elas só conseguem se reproduzir e se instalar em ambientes que tenham concentração de oxigênio. São bacilos pleomórficos. O que quer dizer isso? Eles têm uma diferença aí de morfologia, né? Bastonetes retos e finos. Não formam esporos, né? Então já não tem essa característica de resistência, mas a gente vai ver um fator de virulência crucial, principalmente da espécie Mycobacterium tuberculosis, que é o que causa a tuberculose, para a gente entender como é que se dá todo o seu fator patogênico. Não possuem flagelo, assim como Staphylococcus, ou cápsula. Aí nós já temos uma diferença, que lá no gênero Staphylococcus a gente pode ter a presença de cápsula. Lembrando, a cápsula ela tem característica de quê? De promover uma aderência da bactéria naquele local da infecção, né? Seja em tecido, seja em outro tipo de superfície, e também impedir ali que ocorra uma atividade fagocitária, que células do sistema imune, né, que são fagócitos, possam englobar aquela bactéria ali como um corpo estranho. Outra característica muito específica desse gênero, não são facilmente coradas, né, como eu falei, elas não podem ser classificadas como gram-positivas ou gram-negativas, pois elas têm essa característica crucial, que elas resistem à descoloração por ácido ou álcool, e aí são chamadas de bacilos álcool-ácido resistentes, ou no caso pela sigla BAR, né? E aí a gente vai ver como elas não conseguem ser coradas pela coloração de gram, né, que já tem uma certa concentração de ácido e álcool. Então a gente vai ter uma coloração específica só para bactérias desse gênero, certo? Mais adiante eu vou comentar. São patógenos oportunistas em indivíduos imunocomprometidos, né, imunodeprimidos, como a gente viu. Em relação à parede celular, né, aqui nós temos uma fotomicrografia, né, realizada em microscopia eletrônica, é um microscópio eletrônico de varredura. E em relação à parede, ela é bem mais complexa do que bactérias gram-positivas ou negativas. 60%, né, é de lipídios, né, então tem uma natureza muito hidrofóbica. 30% do genoma está voltado somente à produção destes lipídios, então a gente vai ter aí uma grande variedade e característica forte, né, dessas bactérias. E o que se tem em maior quantidade, né, principalmente de forma externa, seria o ácido micólico, que tem ali de 70 a 80 carbonos. Então, chega a ser ali uma molécula grande, né, de superfície que a gente não encontra em bactérias que são gram-positivas ou gram-negativas de outros gêneros, certo?
Então vamos ver mais ou menos como é a estrutura dessas bactérias. Aqui nós temos uma parede celular complexa. Iniciando, nós temos a membrana de bicamada lipídica, né, a membrana citoplasmática. Podemos ter proteínas integrais. Essas ramificações aqui seriam peptídeo-glicano, né? E a gente já sabe que bactérias gram-positivas possuem uma espessa camada de peptídeo-glicano e as gram-negativas elas possuem uma fina camada e tem outra membrana que seria a membrana externa, que não é o que a gente observa aqui. Acima do peptídeo-glicano a gente tem disacarídeos, galactana, né? Essas siglas que estão exemplificadas como arabinogalactana, micolil-arabinogalactana, são nomes diferentes, mas todos eles são referentes a carboidratos, certo? Monossacarídeos, oligosacarídeos. E aí aqui mais acima nós temos os ácidos micólicos, né? Se a gente perceber a estrutura, ela é bem grande, né? Como foi dito, de 70 a 80 carbonos, né? Esses lipídios, que é o que dá essa característica. E aí, por conta dessa parede complexa, é o que dificulta a coloração de grão. Porque aqui, se a gente fosse olhar, não tivesse toda essa complexidade acima do peptídeo-glicano, eu poderia dizer que essa bactéria ela é uma gram-positiva, não é? Tem uma membrana plasmática e uma camada de peptídeo-glicano. Mas, como nós temos essa complexidade, né, esse fator aqui é o que impede a coloração de grão. E aí, durante muito tempo, foi-se estudados alguns modelos, algumas técnicas de coloração, até chegar à técnica que a gente tem hoje em dia para as bactérias, né, do gênero Mycobacterium. Aqui só exemplificando de uma forma mais simples, bicamada lipídica, peptídeo-glicano, lipomanano, proteínas. Outras características, lipoarabinomanano, manano terminal, né? Manano aí vem de manose, então são estruturas de carboidratos, e os ácidos micólicos, né, com os lipídios livres, né? O que dá essa característica aí de em torno de 60%, né, ser formado de lipídio aí. Então aqui nós temos uma representação esquemática da parede celular do Mycobacterium tuberculosis. Apesar das micobactérias não possuírem a membrana externa, e por isso se assemelharem às gram-positivas, né, como eu falei, se aqui tivesse outra membrana, né, de característica lipídica, a gente poderia dizer que seria uma bactéria gram-negativa. Porém, como elas não têm, acabam se assemelhando às gram-positivas por ter peptídeo-glicano e não ter a membrana externa. Porém, o seu alto teor lipídico confere diferenças estruturais importantes na parede, que aí é justamente aqui nos ácidos micólicos e nos lipídios livres, embora a gente também tenha a constituição aí de alguns oligosacarídeos, polissacarídeos, certo? Aqui mais imagens, né, do bacilos álcool-ácido resistentes, né, também como são conhecidos como os BARs. Uma característica, né, que promove a patogenicidade, a gente vai ver o mecanismo mais detalhadamente, é que esse patógeno, né, o Mycobacterium, principalmente o tuberculose, o intracelular, né, dentre outros, ele é capaz de sobreviver e de se multiplicar no interior de células fagocíticas. Quando vocês forem estudar mais a fundo a imunologia, né, e irão estudar as células fagocíticas, como macrófagos, neutrófilos, elas estão ali no sistema imune, né, prontas para identificar patógenos, organismos estranhos e fagocitar, que seria justamente englobar. Nessa imagem aqui, o que está em roxo são justamente os bacilos, são justamente a Mycobacteria, nesse caso intracelular, o próprio nome da espécie, intracelular, então dentro das células. Aqui elas estão dentro de células fagocíticas, né? E a gente vai entender como que isso pode ajudar na patogenicidade ou nos fatores aí de virulência para que elas possam começar na infecção e ali desenvolver uma doença, certo? Eu adicionei esse vídeo aqui, que no caso eu vou deixar
pelo título, que aí vocês podem pesquisar no YouTube, né, pra gente dar prosseguimento à aula. Mas eu sempre gosto de adicionar algumas animações, mas vocês podem ver separadamente, certo? Ou adicionar aqui esse link. Esse vídeo é curtinho, mas ele mostra uma animação de como a gente acaba se contaminando, né, sendo infectado por esses tipos de bactérias desse gênero. Esse aqui exemplificando principalmente, no caso, a tuberculose, então Mycobacterium tuberculosis, e como seria sua invasão, né? A gente tem ali que por propagação aérea, saber se você tem contato com uma pessoa que está infectada e aí ela acaba falando perto de você, né, ou espirrando, as gotículas, né, que se entram em contato com a gente, elas estão contaminadas com a bactéria. E aí vai entrar pela via aérea, né, até se instalar lá no pulmão, lá nos alvéolos e ali começar o processo de infecção. Vocês assistam, né, é bem interessante essa animação. E aí eu vou dar continuidade e eu vou mostrando as etapas, como são os mecanismos, certo? Então, características gerais, né, também de micobactéria, continuando. Como seria a forma de cultivo dessas bactérias? A gente sabe, né, eu já comentei que existem diferentes meios de cultura, onde eles podem ser não seletivos, né? Eles acabam você prepara um meio de cultura, se ele é não seletivo, você pode ter o crescimento ali de diferentes espécies, né? Diferentes tipos de micro-organismos, bactérias, fungos, e outros que são mais seletivos, né? Como o Staphylococcus. Como ele tem a presença da hemolisina, a gente sabe que vai hemolizar o sangue, né? Vai destruir os eritrócitos. Então a gente prepara um meio enriquecido com sangue, que aí a gente já consegue tentar ali começar o isolamento, né, dessas espécies. Então, em relação à cultura, os meios para a cultura primária das micobactérias, né, devem incluir um não seletivo e um seletivo. Um seletivo ele contém antibiótico. Por quê? Porque se eu coloco algum antibiótico naquele meio, eu também consigo inibir o crescimento de outras bactérias ou até mesmo outros fungos que possam ser contaminantes, porque o que eu estou querendo fazer aqui é isolar um gênero, uma espécie, né, pro meu tipo de estudo, né, para minha finalidade. Então eu vou falar de dois meios. Temos aqui meios de agar semissintético. O mais utilizado para micobactéria é o Meadowbrook, né, tanto em forma de agar como caldo. Lembrando, meio com agar, ele é um meio sólido, ele vai ser gelificante, né? Então seria justamente para as placas de pedra. E caldo seriam naqueles tubinhos, né, de ensaio, onde a gente acaba cultivando a bactéria em meio líquido, né? Esse meio Meadowbrook, né, ele tem em sua composição sais específicos, vitaminas, cofatores, né, importante para a ação de enzimas da bactéria que você está tentando isolar, ácido oleico, albumina, catalase, glicerol, asparagina, são diferentes tipos de constituintes, né, proteínas, carboidratos, aminoácidos, lipídios, que ali eles acabam dando vários nutrientes para aquela espécie acabar crescendo naquele meio, certo? E nesse aqui cresce menos contaminantes que o contendo ovo, porque são outros meios, eles utilizam principalmente a gema de ovo, por ser um nutriente, né, composto principalmente de aminoácidos, né, proteínas, e aí ele serve também como um composto base no enriquecimento de alguns meios, certo? Porém, quando você trabalha, né, enriquecendo meios de cultura com gema de ovo, você pode trazer um pouco de contaminação por conta do ovo, mas aí a gente faz alguns procedimentos para diminuir ao máximo. Uma das características desse meio seria observar a morfologia das colônias, né, e para testes de sensibilidade. O que seriam os testes de sensibilidade, né, ou de sensibilidade ou suscetibilidade? Seria que eu vou preparar o meio e à medida que eu vou semear a minha amostra com a bactéria que eu estou estudando, eu posso colocar aqui alguns discos, né, de papel, onde esses discos a gente tem como adquiri-los comercialmente, né?
E esses discos, eles são o quê? São concentrações específicas de antibiótico, né? Essas concentrações, como eu coloco em contato com a bactéria, eu tenho como analisar qual antibiótico consegue ter uma atividade sobre essa espécie ou qual antibiótico não tem atividade e essa bactéria ela pode estar resistente àquele antibiótico, certo? Então isso daqui é uma cultura de Mycobacteria canet, né, em Meadowbrook. E aqui é uma cultura de 4 semanas. A gente vai ver que uma característica dessas micobactérias seria o tempo de crescimento, que é muito mais prolongado. E aqui a gente pode ver esbranquiçada, né, um aspecto brilhante, convexa, né, seriam características dessa bactéria, né, em seu crescimento. Aqui numa placa de Petri mais ampliada, e aqui como base foi o meio Meadowbrook, né, que ele tem essa coloração, e eu fiz aqui a semeadura da minha amostra biológica, né. Outro meio, né, é o meios espessados com ovo, né, que no caso é o Lowenstein-Jansen, né, onde a gente tem albumina, lecitina, glicerol, asparagina, sais minerais e verde malaquita. Esse verde malaquita, além dele dar essa coloração para o meio, ele acaba sendo um agente inibidor, porque ele inibe outras bactérias. Então seria mais ou menos como um antibiótico que eu coloquei ali no meio, né? Como ele fala que é o meio mais seletivo, porque o Meadowbrook ele pode crescer, ele não vai estar inibindo as bactérias, outros tipos. Mas esse daqui, como eu tenho esse composto, eu já consigo fazer com que outras espécies não cresçam naquele meio, né? Para eu conseguir ali minha espécie de finalidade. O crescimento dura em torno de 3 a 6 semanas, então é um crescimento muito lento comparado com outras bactérias, ou como Staphylococcus, que é em torno de 72 horas, ou até mesmo 24 horas, dependendo do meio, certo? Então esse Lowenstein-Jansen, né, ele tem essa coloração verde. Aqui no caso o cultivo ele é feito em tubo de ensaio, né, meio inclinado. Aqui a gente tem uma visão por cima, por esse meio ele se encontra inclinado dentro do tubo. E aí através de um suave ou uma alça a gente consegue fazer a semeadura aqui, né, e observar depois o crescimento. Visualmente a gente teria aqui a coloração do meio, né, no tubo de ensaio de forma inclinada. Se a gente aproximar mais um pouco, a gente consegue ver uma coloração esbranquiçada, meio amarelada, né, convexa. Aqui são as colônias, né, as unidades formadoras de colônia, o UFC, né, e quando a gente amplia, a gente tem aí essa visão, né, de como seria o crescimento bem característico das micobactérias. Então, em relação ao crescimento, como eu falei, são aeróbios obrigatórios, né, então não preciso diminuir a quantidade de oxigênio. Obtém a sua energia da oxidação de muitos compostos simples de carbonos, proteínas, aminoácidos, polissacarídeos, lipídios, tudo que tem na constituição daqueles meios, certo? Aqui outra micrografia, né, bem mais próximo para avaliar aí como é o crescimento, essa aglomeração, né, em diferentes locais. Velocidade do crescimento lenta. Tempo de duplicação dos bacilos da tuberculose é em torno de 18 horas. Então vocês imaginam. A gente sabe que ele é um bacillus, né, aquele formato de bastonete, e a duplicação de apenas um bacilo é em torno de 18 horas, 18 a 24 mais ou menos. Então é uma reprodução muito lenta, né? Embora você dê todas as condições, todos os nutrientes, é uma reprodução lenta. E até você obter uma quantidade razoável, né, no laboratório, como essa daqui, levou em torno aí de 3 a 6 semanas, por conta dessa reprodução lenta. Né? As bactérias, elas se reproduzem se dividindo, né, formando ali células idênticas. E aqui a duplicação de um único bacilo demora 18 horas. Então, digamos, você tem um bacilo, para originar mais outro, né, ele demoraria 18 horas e assim sucessivamente. E temperatura ideal em torno aí de 22 a 33 graus Celsius. Certo?
Em relação à patogenicidade das micobactérias, diferenças na capacidade das diferentes bactérias de provocar lesões em várias espécies de hospedeiro. Nós vimos lá no complexo Mycobacterium tuberculosis, a gente tem diferentes espécies e cada uma delas, a maioria tem diferentes tipos de hospedeiros, roedores, leões, aves, bois e humanos, né? Sem fatores de virulência clássicos, como cápsula, biofilm, dentre outros tipos. Os componentes lipídicos estão envolvidos na patogênese, A gente tem aquela complexidade da parede celular, então isso está muito envolvido na patogênese. São intracelulares facultativos e não destruídos no interior dos fagócitos. Então esse é o grande mecanismo-chave dessas micobactérias, porque quando elas são englobadas pelos fagócitos, macrófagos, neutrófilos, elas têm um mecanismo intracelular que fazem com que elas não sejam destruídas, que seria o quê? Evita a fusão do fagossoma com o lisossoma. A gente vai ver que a fusão dessas duas organelas, o fagossoma seria o quê? Nós temos ali a célula fagocítica, ela vai englobar a bactéria, no nosso organismo, e à medida que ela engloba, fica dentro dessa vesícula, que seria o fagossoma, que é justamente ali de se alimentar, destruir aquela bactéria. E a gente tem os lisossomas, que os lisossomas são vesículas que possuem enzimas responsáveis pela digestão intracelular. Então, quando ocorre a fusão do fagossoma, que tem a bactéria dentro da sua vesícula, junto com o lisossoma, que são outras vesículas, é como se o lisossoma liberasse as enzimas dentro do fagossoma para poder destruir aquela bactéria por completo. E a junção dos dois, a gente tem ali o fagolisossoma. Só que as micobactérias se adaptaram e tem um mecanismo que impede a fusão dessas duas vesículas. E isso faz com que elas não sejam destruídas e continuem ali de forma intracelular dentro dos fagócitos. É uma resposta mediada por células, Imunologia seria o quê? Que são células que acabam tentando destruir aquele corpo estranho, aquele patógeno dentro do organismo. Infecções podem durar a vida toda do indivíduo, porque se o fagócito engloba a micobactéria, essa micobactéria não é destruída, os fagócitos podem se locomover entre órgãos do sistema e aí manter essas bactérias. E aí essas infecções podem durar por muito tempo, durante toda a vida, muitas vezes até sem apresentar ali os sintomas, por não ter uma quantidade muito alta das bactérias ainda. A gente vai ver características e diagnóstico da doença. Aqui seria o fator que eu estava falando, Nós temos aqui, imaginem que isso daqui seria o citoplasma do fagócito, por exemplo, neutrófilo, macrófago. Aqui nós temos micobactéria patogênica e micobactérias, onde não possuem um tipo de enzima específica, que é o que eu vou falar. Vamos aqui para a explicação. A maioria das bactérias e micobactérias não patogênicas, ou seja, não vão causar nenhuma doença, muito menos a tuberculose, são rapidamente mortas quando o fagossoma funde-se ao lisossoma. Se a gente ver aqui o lisossoma, tem essas bolinhas, seriam as enzimas, que fazem a digestão intracelular. Por outro lado, o Mycobacterium tuberculosis permanece dentro do fagossoma e a bactéria libera PKNG, o que seria proteína quinase G, para bloquear a fusão do fagossoma com o lisossoma. Então a gente tem aqui, micobactérias patogênicas, outras bactérias e micobactérias com outras micobactérias ou que não tem essa proteína, ou essa proteína está de forma mutante e ela não vai ser expressa. Então essas micobactérias patogênicas, elas produzem a proteína quinase G. Então quando elas são englobadas aqui dentro do fagossoma, elas liberam essa PKNG, estão vendo aqui os pontinhos em azul,
que fazem com que bloqueiem a fusão com o lisossomo. Aqui nós temos o fagossomo, né, a micobactéria dentro, e aqui nós temos o lisossomo com as enzimas digestivas. Como eu não tenho uma fusão, essa micobactéria vai continuar dentro desse fagossomo, dentro da célula fagocítica. Agora, outras bactérias ou micobactérias que não conseguem sintetizar essa proteína quinase G, elas vão ser englobadas pelo fagossomo e depois vão se unir ao lisossomo, formando o fagolisossomo. E aqui elas vão começar a ser digeridas pelas enzimas, né, que tem como função a digestão intracelular. Então, esse daqui é o fator patogênico crucial das micobactérias, que são patogênicas, para se manter dentro das células fagocíticas. E aí, aquela célula que tem a função de destruir patógenos, ela está com patógeno dentro de si, e aí seria o tempo, né, dessas micobactérias começarem a se reproduzir até serem eliminadas ou destruir aquela célula fagocítica, da concentração que seria demasiada dentro da célula. E aí as bactérias que não possuem o gene PKNG são rapidamente transferidas para lisossomos e eliminadas, né? Muitas vezes essas bactérias têm uma mutação no gene e não vão conseguir produzir a enzima PKNG. Aqui é um fluxograma, né, de como se dá a infecção. A transmissão é aérea, né, propagação no ar de partículas produzidas por pacientes bacilíferos, né, pacientes que estão infectados. E aí, como você tem contato com as vias aéreas, elas acabam indo para os alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos a gente tem macrófagos, que são fagócitos e vão tentar destruir esse micro-organismo. Porém, a gente acabou de ver que as micobactérias impedem que sejam destruídas dentro dos macrófagos. Ocorre a multiplicação intracelular com lise dos macrófagos e liberação dos lisossomos, né? Então, como elas vão ficar dentro dos macrófagos, elas vão se reproduzir e a partir dali vai ser tão grande a reprodução que os macrófagos também serão destruídos. E aí elas são liberadas, né, para poder continuar a infecção. Ali nos alvéolos ocorre uma destruição tecidual que gera uma resposta inflamatória. E aí você vai ter mais acúmulo de polimorfonucleares. Polimorfonucleares são células fagocíticas, como neutrófilos, que também têm a mesma função dos macrófagos, né? Proteger aí organismos estranhos como resposta imunológica. Como a gente vai ter um acúmulo dessas células por conta da resposta inflamatória, tem a formação no granuloma, né? Que seriam aspectos, né, ali no pulmão, que podem ser observados até mesmo numa radiografia. E aí a formação desse granuloma, ele pode se tornar um cancro, né, de inoculação, como se fosse ali um pequeno tumor. E a depender do estado do paciente, né, vai gerar lesões secundárias por contiguidade, né, como a tuberculose mais acentuada, ou se a partir desse cancro as bactérias elas conseguirem atingir o sistema circulatório e partirem para outros órgãos, né, ocorrendo aí uma disseminação, principalmente nos rins e nos ossos longos. E a partir dali você teria uma infecção muito mais generalizada. Em relação à tuberculose, micobactéria tuberculose, a gente viu a propagação é por gotículas, né, de uma pessoa que está infectada para outra que não está. E aí você acaba absorvendo pelas vias aéreas. E esses pontinhos aqui seriam justamente os granulomas, né? Que seria ali a aderência, né, das bactérias, depois de elas já terem lisado os macrófagos, e esses granulomas são formados aí por mais acúmulo de células fagocíticas. E caso haja uma maior inflamação, né, uma destruição tecidual naquele local, essas bactérias podem seguir para outros órgãos. Os órgãos mais frequentemente acometidos são pulmões, gânglios, né, pulmões primeiramente, gânglios, porque vão estar justamente ligados ao sistema linfático também, pleura, rim, cérebro e ossos. Aqui seria a disseminação das micobactérias, onde a gente tem os pulmões que são vascularizados, também tem ligação com o sistema linfático, e aí essas micobactérias podem entrar em contato com o sistema linfático, atingindo outros órgãos, rins, até mesmo em ossos e fígado. Em relação também à patogenicidade,
Risco de progressão da infecção para a doença. Maior para infecções ou doenças que debilitam o sistema imunológico. E aí a gente volta lá naquele complexo Mycobacterium avius, que está relacionado à infecção e principalmente em pessoas que estão imunocomprometidas, né? E aqui a gente tem um risco maior dessa progressão nessas pessoas que já têm um quadro de sistema imunológico debilitado por questão de outra doença, como diabetes mellitus, infecção por HIV, tratamento prolongado por corticosteroide, terapia imunossupressora, doenças renais crônicas, desnutrição. Então esses aqui são fatores, né, que acabam ali por culminar numa progressão até mais acentuada e rápida, né, digamos assim, daquela infecção que você está tendo pela micobactéria para a evolução da doença, né? Então são fatores associados também. Alguns sintomas: tosse, né, se ela persistir por mais de 15 dias, né? Dispneia, que seria uma dificuldade para respirar, um cansaço fácil, dor torácica, rouquidão, febre, mais comum ao entardecer, sudorese noturna, falta de apetite, emagrecimento. E aqui a gente tem órgãos aí, né, sendo acometidos. Olha aqui no pulmão, esses pontinhos brancos são justamente os granulomas, né, que estão sendo acometidos. Como é que se dá o diagnóstico? A gente tem diferentes métodos, né? Eu vou até falar de alguns aqui. E o diagnóstico ele pode ser clínico, né? Pela história clínica do paciente, né? Se ele já fez algum teste para saber se já tinha sido infectado, né? Por micobactéria. Por exame físico, né? Com aqueles sintomas, cansaço, sudorese, né? Dentre outros. Exame radiológico, eu vou mostrar um exemplo, né, que através de raio-x a gente consegue ver a formação desses granulomas, né, na caixa torácica, ali no pulmão. Prova tuberculínica, né, que é um teste diagnóstico bem simples e prático, que ele define se a pessoa já teve contato ou estaria infectada com a micobactéria. E o exame bacteriológico, né, ele é um pouco mais demorado, mas ele acaba sendo mais preciso para visualizar ali a infecção, né, pela bactéria. Onde a gente tem a baciloscopia, que seria a utilização de amostras de escarro, né, do paciente, para poder fazer ali o isolamento e identificar se naquela amostra a gente teria ali bacilos, né, da Mycobacterium tuberculosis. Cultivos, né, dentre outros métodos também. Esse daqui é um exemplo, né, de um exame radiológico, né, e onde esses pontos, né, meio esbranquiçados seriam justamente onde está tendo a infecção, né, onde a gente sabe que a micobactéria ela ficou dentro dos macrófagos, mas ela se multiplica até os macrófagos serem destruídos, e mais células polimorfonucleares, que são neutrófilos, células do sistema imune, chegam ao local. E aí vão formando aglomerações que vão formar aqueles granulomas. Então, por radiografia também é possível analisar esse fator aí. A gente pode ver aqui que já está no estágio bem avançado da infecção, né? Ou seja, correr para o tratamento imediatamente. Prova da tuberculina. Ela permite detectar se uma pessoa está infectada, tem um C aqui, com o bacilo da tuberculose, né? E como é que ela ocorre? Esse teste é feito através de uma injeção de uma substância por baixo da pele do antebraço, denominada de tuberculina. Essa tuberculina seria como? Através de cultura em laboratórios da Mycobacterium tuberculosis, a gente acaba centrifugando essa cultura e retirando ali uma substância que seria essa tuberculina, que ela é proveniente do meio de cultura da bactéria. É uma substância que a bactéria acaba produzindo. Sendo o local avaliado por 3 dias depois, então ela é colocado bem aqui na epiderme, né? E 3 dias depois ele é avaliado. Se ocorreu o endurecimento da pele, indica que a pessoa esteve em contato com a bactéria, né? Embora não signifique que tem a doença de forma ativa.
Então, 3 dias depois é feita aí uma medição, né, para analisar como teria se dado esse endurecimento e essa região mais inflamatória. Isso indica o quê? Se eu estou colocando aqui parte, né, do cultivo da bactéria que é um patógeno da tuberculose, se o meu sistema imune responder com uma inflamação mais acentuada, é porque o meu organismo já teve contato com aquela bactéria. Então isso, a prova da tuberculínica, ela é um indício, né, um diagnóstico, para saber se a pessoa já teve contato. Porém, como a gente viu que a doença, né, a infecção ela pode se prolongar pela vida toda. Então, possa ser que aquela pessoa tenha sido infectada, né, pela bactéria, mas não tenha desenvolvido a doença. Mas já é um indício que ela já teria tido contato ou tem a bactéria, né, até mesmo de forma latente, sem estar expressando nenhum tipo de sintoma. Com relação à Mycobacteria tuberculosis, né, que seria o foco, em 1882, Robert Koch, né, ele acabou descobrindo essa bactéria e acabou dando o nome de bacilo de Koch, BK, que também é conhecido aí pela Mycobacteria tuberculose. A tuberculose era causa de 1 a 4 óbitos na Europa, né, há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás aí, e isso levou esse cientista a estudar, na época, a tuberculose e acabar descrevendo essa bactéria. Em 1944, né, surgiu aí a streptomicina, que veio como cura da tuberculose. Eu falei ali na aula de antibióticos que a gente tem antibióticos provenientes de forma natural, né, que são bactérias ou fungos que produzem substâncias, e a streptomicina, ela é um antibiótico proveniente do fungo Streptomyces, né, do gênero Streptomyces. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde declara a tuberculose emergência global e faz ali uma estratégia de tratamento, né, diretamente observado. Em 1998 é decifrado o genoma da Mycobacteria tuberculose. Então hoje em dia a gente tem um tratamento com antibiótico, porém é um tratamento muito mais prolongado, se eu não me engano é em torno de 3 a 6 meses. E muitas vezes isso tem problema porque quando a pessoa começa a fazer o tratamento para a Mycobacteria tuberculose, né, para a tuberculose, e os sintomas eles começam a desaparecer, a pessoa já se sente bem e ela para o tratamento. Só que isso vai fazer, se você parar o tratamento, vai deixar de impedir a reprodução da bactéria e a bactéria vai se reproduzir novamente numa quantidade que possa vir a causar doença. Então é muito importante seguir o tratamento à risca, mas ocorre muito disso, por ser um tratamento muito mais prolongado, né? Muitas pessoas acabam não indo até o fim porque já se sentem melhores devido aos sintomas. Só características da Mycobacteria tuberculose, dimensões entre 0,3 a 6 mm por 1 a 4 mm. Tempo de geração 24 horas, né, como eu já havia falado, de 18 a 24 horas, onde um bacilo desses acaba se reproduzindo, né, dando origem a outro bacilo. Então, só essa divisão demora em torno de um dia. A virulência se dá a propriedades metabólicas e estruturais, né, principalmente a produção daquela proteína PKNG, para inibir a formação do fagossomo, a fusão do fagossomo com o lisossomo. E aí acabam modulando a resposta imunológica, porque as bactérias acabam ficando de forma intracelular dentro dos fagócitos, que são os agentes da resposta imunológica, e você tem aí uma ineficácia da resposta por conta dessa adaptação das micobactérias. Como eu havia falado, elas não conseguem ser curadas, né, pela coloração de Gram. E aí a gente tem uma técnica, que é a técnica de Ziel-Nielsen, que é uma técnica de coloração de bactérias mais agressiva que a técnica de Gram, né, porque pela coloração de Gram a gente não tem como clorar essas bactérias. Então é usado em bactérias que não são bem cloradas com a técnica de Gram, como os bacilos da lepra e da tuberculose, né, pertencentes ao gênero Mycobacterium inocardium. Ela foi desenvolvida inicialmente por Franz Ziel e posteriormente foi melhorada por Friedrich Nielsen, né, no final do século XIX.
E aí por isso a técnica ela recebe o nome dos dois colaboradores, né, os dois cientistas. Como é que ocorre? Ela é bem parecida também com a coloração de Gram, né? A gente tem que confeccionar o esfregaço, né? A gente pega uma amostra do meio de cultura, da bactéria, e numa lâmina de vidro a gente faz um esfregaço, né, com todas as técnicas de biossegurança. Vai cobrir a lâmina com fucsina fenicada, né, que é um corante. Aquecer a lâmina até a emissão de vapores, não deixar ferver, para ajudar ali na fixação do corante. E aí aguarda de 5 a 8 minutos. Lavar em água corrente. Em seguida, cobrir a lâmina com álcool ácido 3% até descorar totalmente o esfregaço. Lembrando, são bacilos álcool ácido resistentes, né? Então essa concentração aí é ideal para que a coloração ela consiga ocorrer. Lavar com água corrente e em seguida cobrir a lâmina com azul de metileno durante 1 minuto. Né? Lavar com água corrente novamente, secar e observar no microscópio. Esse vídeo aqui vocês também podem ter o acesso pelo YouTube através desse link ou colocando esse título na busca, né? E ele faz um passo a passo no laboratório através de um grupo de microbiologistas que ensinam como se dá a técnica, né? De forma mais específica, caso vocês tenham interesse. Em relação à baciloscopia eu falei que é o que? Ela vai pegar amostras de pacientes, né? Principalmente de escarro, né? E como o escarro ele vai ser uma secreção, né, proveniente da infecção daquela enfermidade, né, nos pulmões, a gente consegue observar no escarro da pessoa, né, se realmente tem ali a presença da Mycobacterium tuberculosis. E aí, para quem quiser ver o passo a passo, esse vídeo ele é um pouco antigo, mas ele mostra de forma bem didática todos os procedimentos, como é realizada a baciloscopia para o diagnóstico laboratorial aí da tuberculose, né? Desde a coleta do material para colocar em lâminas, a partir dali fazer a coloração, né, do Ziehl-Neelsen e até mesmo a contagem de bacilos que foi encontrado naquela amostra, né, para se ter aí uma resposta de como que está o paciente. Por último, aqui a gente tem a classificação clínica das micobactérias, né? Patógeno obrigatório, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, né? Leprae, avium, subespécie para tuberculosis, né? Patógeno cutâneo, Mycobacterium marino, ulcerans. Patógeno oportunista, né? Que são aqueles que aparecem quando o paciente está imunocomprometido, né? Principalmente aí em relação a diabetes mellitus, infecção por HIV, dentre outros. Não ou raramente patógeno, Mycobacterium gordonii e Smegmas, e patógenos animais como Mycobacterium leprae, caprae e pinniped, né? Aqui só para exemplificar, né, a gente tem ali dentro do gênero Mycobacterias em torno de 172 espécies, tem as patogênicas, tem as não patogênicas, tem as patogênicas para espécies de animais, né, raramente patogênicas, só para dar uma apresentação. Pois bem, obrigado. Né, a gente conclui essa aula sobre características do gênero Mycobacterium, né, que está relacionado principalmente à doença da tuberculose, e quais são os fatores de virulência. A gente já consegue perceber que essa bactéria ela é curada por outro tipo de técnica, a sua parede celular ela é bem diferente também, e aí a gente consegue ver, né, estudar um pouquinho mais a fundo sobre microbiologia de espécies de importância clínica que estão relacionadas ao nosso dia a dia. Obrigado.